Uma produção Bons Ventos Podcasts. Menina e menino, tudo bem? Eu sou o Guto e você está ouvindo o podcast Vamos Falar sobre Ufologia. Antes de tudo, queria agradecer ao amigo Ronaldo do podcast Dronecast, que é sensacional. Se você curte drone, dá uma entrada na página deles e ouça esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado aí, Ronaldo, pela parceria, pela audiência e logo mais vamos bolar um episódio junto, tá bom? Fica a dica aí, rapaziada. Você já curtiu nossa página no YouTube? Vai lá e se inscreve no nosso canal para ficar ligado em todas as novidades do nosso podcast. Aliás, recomendo você ouvir e ver no YouTube sobre esse caso que vamos conversar hoje, por conter fotos e imagens. Você já ouviu falar sobre o caso Baependi? Se já, hoje vamos conversar sobre novas evidências desse caso, que é um dos mais espetaculares da ufologia mundial. Se não ouviu, vou te apresentar essa história que teve inclusive um contato de 5º grau. Aliás, você sabe o que são contatos com esses graus que tanto se fala? Os contatos imediatos? Eu vou contar para você. O contato de 0 grau é quando se observa luzes não identificadas que não determinam o formato do OVNI. Nesse contato é onde se dá os maiores erros de interpretação, podendo se confundir com avião, drone, estrela, fenômenos naturais, entre outros. O contato de 1º grau é quando se observa a curta distância e ficam evidentes os detalhes físicos e até ruídos do objeto. O contato de 2º grau é quando um OVNI interfere no ambiente. Por exemplo, ele pousa, queima o solo, dá um rasante ou interrompe o funcionamento de objetos elétricos. O contato de 3º grau é a observação de tripulantes dentro ou fora da nave, porém sem interação. O contato de 4º grau ocorre quando a observação da nave é seguida de comunicação gesticulada, telepática ou oral. E o contato de 5º grau é aquele que a gente sonha tanto em ter, né? Quando a testemunha entrar na nave a convite ou à força, a famosa abdução. Era 16 de maio de 1976, na cidade de Baependi, Minas Gerais, que fica a 330 quilômetros de Belo Horizonte e 310 quilômetros da cidade de São Paulo, quando o protagonista de nosso caso, o agricultor Arlindo Gabriel, saiu para uma caçada com 2 amigos. Em determinado ponto, depois de mais de 3 horas de caminhada, eles resolveram se separar. O senhor Arlindo, caminhando, viu um relâmpago cair próximo de onde ele estava e achou estranho, pois o tempo não estava fechado. E ele foi ver onde tinha caído esse relâmpago. E então ele se deparou com um objeto em forma de poste, que segundo ele tinha 2 braços e uma luz piscando. Para você que está no YouTube, esse é o desenho desse primeiro objeto que o senhor Arlindo relatou. O senhor Arlindo, com medo, saiu caminhando para outra direção e em poucos instantes apareceu para ele outro objeto que vocês estão vendo aí também, esse em forma de peão, igual aquele que a gente brincava quando era criança. Ele disse que na ponta desse aparelho tinha uma hélice em cima que girava bem devagarzinho. O senhor Arlindo teve a oportunidade de fotografar esses objetos e depois nós vamos contar para vocês o que aconteceu com essas fotos, tá? Após ele fotografar o peão, ele se transformou em fumaça, que ele também conseguiu fotografar. A gente conseguiu a foto dessa fumaça aí que o senhor Arlindo tirou a foto. Vale lembrar, pessoal, que é foto do fim dos anos 70, tá? Não é essas câmeras aí, celular que a gente tem hoje, modernão, entendeu? O cara tinha uma Kodak veinha caindo aos pedaços, no interior de Minas Gerais, entendeu? Então, vocês imaginam as condições que essas fotos foram tiradas. A poucos metros, outro objeto desceu, dessa vez, segundo ele, cambaleando. Ele até achou que esse objeto poderia perder a sustentação e cair. Ele tinha formato de balão, olha aí, vermelho e branco,
Tá vendo o objeto? Bonitão, a reprodução dele. Quando de repente ele ouviu um estrondo forte vindo do céu e, pasmem, uma nave branca com o tamanho de uma casa pousou a poucos metros do Sr. Arlindo. Quando ele sacou a câmera para fotografar, uma luz cegou ele, uma luz fortíssima, né? Quando ele esfregou os olhos e conseguiu enxergar novamente, tinham dois seres de mais ou menos 1,5 m de estatura segurando ele, um em cada braço. O Sr. Arlindo fez força para sair, tentou ali, pediu para eles soltarem e a resposta dos seres foi: em Deus nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém. Eles vestiam uma espécie de macacão com capacete e tinham um cano nas costas. Os seres o levaram até dentro da nave e, chegando lá, sua primeira observação foram outros dois seres sentados com um painel assim na frente de cada um, e eles ditavam algo, que deveria ser aí, de repente, o controle da nave, algum sistema de navegação. Depois levaram ele a um cômodo do tamanho de um banheiro em que haviam duas telas. E dessa vez apareceu uma mulher, uma ser que também de estatura abaixo, loira, e mostrava para ele o sol e a lua. Em outra tela ela mostrou a ele que em suas palavras parecia uma gema de ovo, ele dizendo, né? Uma mancha amarela. E ela disse assim: é daqui que nós viemos e chegamos em poucas horas, dependendo da rotação da Terra, e assim eles se despediram. A nave subiu, o Sr. Arlindo foi embora, imagina, cagando de medo. Ele disse que as pernas dele não sustentava muito bem no chão, que ele estava meio tonto, e quando a nave saiu, que ele lembrou aí quem ele era e que ele ficou firme no chão. E a marca da nave foi deixada no solo, a marca de uma do pé da nave, que vocês estão vendo aí na foto, que segundo os pesquisadores, só um objeto do tamanho de 2 toneladas poderia ter feito aquele tipo de marca, tá? Então vale dizer que a parte interna da máquina, como vocês estão vendo aí, foi danificada com essa luz da radiação. Inclusive, peças dessa máquina até hoje são guardadas por um ufólogo. Outro fato incrível e absurdo desse caso foi a sacola de mantimentos que o Sr. Arlindo tinha levado para a caçada. E essa sacola foi achada no local tempos depois com inscrições que vocês podem ver aí. Até hoje, obviamente, indecifráveis, né? Tem gente que tentou decifrar, parece que o Birajara falou que era um aramaico, enfim, parecia ser um aramaico. E eu vou te falar uma coisa, adivinhe quem esteve lá no local e conversou com o Sr. Arlindo? Sim, o nosso querido amigo ufólogo Arthur Neto, com quem a gente vai falar agora sobre novas evidências desse maravilhoso caso. E aí, Arthur, tudo bem aí, cara? É um prazer conversar com você mais uma vez e agora sobre esse caso maravilhoso, o caso Baipendi. Fala, Guto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Vamos falar sobre ufologia. Hoje vamos conversar sobre o caso Baipendi. Arthur, a gente sabe que o Sr. Arlindo não gosta de falar muito sobre o caso. Como é que você chegou nesse caso e como chegou até o Sr. Arlindo? Bom, Guto, chegamos até o Sr. Arlindo no ano passado, quando fomos palestrar num congresso em Caxambu de ufologia. E eu, logo que recebi o convite, sabia que ia para Caxambu, eu já tinha ideia de que Caxambu era muito próximo a Baipendi. E eu já tinha a ideia de aproveitar esse momento e dar um pulo em Baipendi, ver se encontrava o Sr. Arlindo e bater um papo com ele, entrevistá-lo, gravar alguma coisa com ele. Só porque eu não sabia que, na realidade, era muito distante, né? Porque o caso recebeu o nome porque está na região do município de Baipendi. Só que o Sr. Arlindo mora na área rural de Baipendi. Então, dá mais ou menos uns 50 quilômetros de estrada de chão, você da BR até lá dentro
na localidade onde o senhor Arlindo mora. E são 50 quilômetros de estrada de chão, mas sem sinalização nenhuma. Você tem que ir perguntando, e mesmo assim você é região de fazendas, então você não encontra locais, birosca, qualquer coisa assim para você se informar. Você tem que ir mais na intuição. E eu e o pesquisador Júlio Ferreira, nós fomos e entramos nessa empreitada e deu tudo certo e a gente conseguiu achar a localidade. E depois de lá ainda rodamos mais 5 quilômetros até a casa do senhor Arlindo. Nós estávamos justamente por essa dificuldade, um local que não tem sinalização e tal, nós estávamos tomando a precaução de não ter que voltar à noite, mas não deu jeito. Nós acabamos chegando lá já quase escurecendo, tivemos que aguardar o senhor Arlindo, porque ele estava na missa, e a gente teve que esperar acabar a missa para poder falar com ele. E o que a gente sabe é que ele mesmo falou para a gente que ele nunca deu entrevista sobre esse caso, ele só deu a entrevista para a televisão, para a Rede Globo. E foi assim que nós chegamos até o senhor Arlindo. Era a nossa pretensão fazer uma revisita a esse caso, justamente pela importância dele, pela qualidade do caso. É um dos casos clássicos da ufologia brasileira, é um dos casos mais bem fundamentados em termos de indícios e de vestígios deixados por toda a situação, né? Tem as marcas da sapata do OVNI, nunca foi documentado no Brasil com tanta precisão marcas de sapata de pouso de um OVNI como aquela. Tem as inscrições no Embornal, tem o próprio depoimento do senhor Arlindo, que é uma pessoa séria, um depoimento dele é livre de qualquer contaminação, é uma pessoa do interior com convicções muito peculiares, é uma pessoa muito séria, não tem por que mentir. E todos os outros indícios, como a máquina que se deteriorou, talvez por energia eletromagnética, as fotografias que foram tiradas, o embornal que foi devolvido com as inscrições, que são similares a hieroglifos, né? Então, quer dizer, todo um conjunto de componentes que faz desse caso um dos casos mais bem fundamentados da ufologia brasileira. É, isso aí, Arthur, ufólogo raiz. E, me fala aí, como é que foi esse papo aí com ele? E o que você sentiu do senhor Arlindo aí sobre o caso? A princípio, o papo com o senhor Arlindo foi um pouco difícil, porque ele é muito refratário a dar entrevistas. Ele falou, não sei se é verdade, mas ele falou que ele não dava entrevista há mais de 40 anos. Há 40 anos que ele não dava entrevista, que ele só deu entrevista para televisão. Ele falou para a gente que vários outros pesquisadores estiveram lá para entrevistá-lo e ele não deu nenhum tipo de entrevista. Inclusive, o Birajara tem uma foto do Bob Pratt, esteve lá, outros pesquisadores gringos também, internacionais, estiveram lá. O Birajara levou outras pessoas lá, se eu não me engano, a doutora Irene Grant também esteve lá. Então, quer dizer, vários outros pesquisadores estiveram lá. Ele, num primeiro momento, ele foi bastante refratário, mas depois que eu falei para ele que nós não éramos da televisão, que nós éramos ufólogos e só queríamos colher o depoimento dele, aí eu não sei, ele se sensibilizou, acho que ele gostou da gente e resolveu dar a entrevista para a gente. Mas nós tivemos que ir até a casa dele, que no caso demorou mais 5 quilômetros mais ou menos. Ele falou que só daria entrevista se a gente fosse até a casa dele. E aí nós fomos até lá e ele nos cedeu a entrevista. Eu achei ele uma pessoa muito séria. O depoimento dele tem uma coerência em tudo que ele diz, apesar do aspecto extremamente extraordinário da experiência que ele viveu. Ele
transcorreu com como é que se diz, com respostas que fluíram naturalmente, sem enfeitar demais e sem omitir informações. Isso é muito importante, né? Isso é que praticamente determina a qualidade da veracidade de um depoimento, né? É quando é desprovido de muita presepopeia, né? Como diz o próprio Birajara, um depoimento limpo, né? Um depoimento coerente. Certo. E me fala uma coisa, Arthur, o que aconteceu com as fotos mais contundentes que o senhor Arlindo tirou? Essa é uma informação interessante também, porque o seu Arlindo afirmou que ele tirou 4 fotografias, e das quais 3 fotografias eram dos aparatos, dos objetos que desceram na frente dele antes da nave maior, e uma quarta fotografia seria de um desses aparelhos que se transformou numa pequena fumaça. No documentário que a televisão fez, eles só mostraram esse da fumaça. E na época eles alegaram que as outras fotos não ficaram muito boas. E pelo que o senhor Arlindo nos disse, isso não é verdade. As fotos estavam boas, mas nós temos que levar em conta que era 1980, final da ditadura. Nessa época, o acobertamento no mundo inteiro ele era muito verdadeiro, né? Objetivamente estava acontecendo um acobertamento dos assuntos ufológicos no mundo inteiro. Então, acho que foi uma opção da TV Globo, dentro desse ponto de vista, acho que foi uma opção da televisão de não mostrar as outras fotos dos objetos que ele tirou. Então, essas fotos, o senhor Arlindo falou para nós que ficaram com a TV, que ele, inclusive, queria tê-las de volta. Mas acabou que, por várias razões, a televisão não devolveu as fotografias para ele. E só colocaram na reportagem a foto da fumaça, optando em não mostrar a foto dos objetos que ele fotografou. Então, quer dizer, isso é uma questão que pouca gente sabe, né? Porque o que ficou valendo foi a versão original da televisão na época, né? Na época que eles fizeram a reportagem. Outro fato que me intrigou muito, Arthur, foi aquele embornal, aquela sacola de comida que apareceu depois cheio de inscrições. Como é que foi isso? Bom, sobre o embornal é bastante interessante, porque o embornal ele apareceu depois do episódio com caracteres gravados. Era um embornal de lona branca, né? Que o seu Arlindo carregava com fruta, com alimento, com munição, para eles passarem o dia na caçada, né? E o embornal apareceu posteriormente ao caso com inscrições com caracteres que o Birajara afirmou que eram semelhantes aos caracteres hebraico e aramaico. Mas o Birajara não afirmou que eram relacionados diretamente a esse idioma, simplesmente que eram os caracteres eram assemelhados, ou seja, eram parecidos. E depois disso, depois de uns anos, apareceu uma pessoa que se diz apto a decifrar aqueles caracteres, e apareceu aí com uma interpretação completamente inconsistente, uma suposta interpretação dos caracteres do embornal, uma coisa superficial, com um claro componente humano, com suas ideias humanas, quer dizer, completamente inconsistente em se tratando de alguma coisa que viria de procedência extraterrestre. Então, é uma versão que foi por água abaixo, não foi validada de forma nenhuma pela sua inconsistência, pelo fato de ser uma coisa extremamente superficial e que não batia com as informações. E alguém que estava querendo aparecer em relação ao caso e se dizer tradutor dos caracteres do embornal do caso Baipendi. Quer dizer, algo extremamente inoportuno e lamentável que alguém tente participar do caso dessa maneira e ainda desqualificar o caso, né? Com uma das principais
provas do caso, um dos principais indícios de maior consistência do caso, são os caracteres gravados no embornal. O embornal ele se encontra de posse do Birajara, na posse do Birajara Franco Rodrigues. Na época foi cedido ao Birajara, o Birajara colocou numa moldura para que ele seja preservado, que com o tempo os caracteres foram perdendo a cor, né? Foram sumindo do tecido, apesar de que o senhor Arlindo deixou bem claro para nós que gostaria muito de ter o embornal de volta, que ele ia até procurar o Birajara para pedir o embornal de volta. Mas eu não sei qual o contato que o senhor Arlindo tem hoje com o Birajara. Mas é isso. Então a informação precisa é essa. Legal. E o Arthur, me fala uma coisa, por que você acha que esses seres de fato entraram em contato com o senhor Arlindo? Bom, o senhor Arlindo contou para a gente que os seres disseram para ele que o estavam procurando porque eles achavam que o senhor Arlindo podia ajudá-los a encontrar um aparelho que eles tinham perdido ali na região. Eles chamaram esse aparelho de Zurka. E eles falaram que algum aparato que estaria envolvido com alguma coisa relacionada ao clima, né? Algum aparelho relacionado ao clima. E eles disseram para o senhor Arlindo que se eles não achassem esse aparato durante até um determinado prazo, que na primeira chuva que houvesse na região, ia haver uma nevasca violenta, que ia nevar no sul de Minas. E eu fui atrás disso, depois fiz uma breve pesquisa e encontrei uma notícia de jornal de 4 ou 5 anos depois, se eu não me engano, 85, o fato foi em 79, foi 84, se eu não me engano, que nevou no sul de Minas. Eu não lembro as cidades exatamente, mas eram cidades daquela região ali, do sul de Minas, que houve uma nevasca, né, nessas cidades nesse período, mas no caso 5 anos depois. Então há de se fazer uma pesquisa mais apurada para se confirmar esses fatos, mas a história original era essa. Bacana. E Arthur, hoje, 44 anos depois desse caso, a gente está agora em 2020, tem alguma coisa que o senhor Arlindo contou para você que você podia dividir com a gente, cara? O senhor Arlindo, ele foi bastante fiel às informações que ele deu na primeira entrevista, primeira e única, né? Mas ele acrescentou algumas informações importantes. Por exemplo, tem uma informação que ele não mencionou na época, mas que é bastante interessante e ele nos confidenciou, é que os seres disseram que iam voltar 30 anos depois. Isso não foi divulgado de maneira nenhuma, até compreendo por quê. Imagina se ele divulgasse isso na época, ia ficar todo mundo esperando, né? Ia encher de gente esperando, imagina. Ia aparecer Casimiro de Abreu. Todo mundo esperando as naves voltarem. Mas ele contou para nós que 30 anos depois, ele não tinha certeza da data exata, e ele achava que era no dia 15, porque foi dia 16 de maio de 79, né? Ele achava que era dia 15. E aí ele foi lá no dia 15, no tal local, no mesmo horário, e aguardou lá e não aconteceu nada, e não apareceu nada. E quando ele voltou para casa, a esposa dele falou para ele, não, era dia 16, você achou que era dia 15, mas não era dia 15, era dia 16. E aí ele resolveu voltar lá no dia 16. Só que aí ele voltou com um amigo e com o cunhado dele. E aí ficaram lá, aguardaram lá um tempão e não aconteceu nada, e não apareceu nada. E ele voltou para casa muito contrariado e tal.
Só que ele falou para a gente que de 16 para 17 ele não conseguiu dormir. Ele falou que deu uma inquietude violenta nele, ficou rolando na cama. Ele falou que até caiu da cama, que teve um desconforto lá e caiu da cama. E ele falou que ficava uma coisa na cabeça dele martelando: vem aqui, que eu estou aqui, que nós estamos aqui e tal, a noite toda. Até que ele não aguentou, às 3h30 da manhã ele levantou, começou a selar o cavalo. A mulher dele veio perguntar o que queria fazer, ele falou que ia lá. E aí ele voltou lá. E foi ele, o cavalo e o cachorro, voltou lá. E aí ele falou que chegou lá por volta de 7 e pouco, porque eram quase 3 horas de cavalo da casa dele até a Serra do Alegre, lá no local onde teve todo o acontecimento lá. E aí ele falou que voltando lá, quando deu 10 horas da manhã, ele sentiu uma sombra por cima dele. Quando ele olhou para cima, ele falou que era uma nave enorme, redonda mesmo, dessa discoidal mesmo. E dessa nave desceu um tampão que ele falou que era comparado a um tampão de bueiro. E em cima desse tampão de bueiro estavam planeando os dois mesmos caras que pegaram ele da outra vez. Ou seja, os ETs voltaram realmente como haviam dito que iam voltar. E aí ele falou que conversou um pouco com eles e que eles fizeram um convite para que ele fosse para lá com eles, para que ele fosse embora com eles, e ele disse que não podia ir, porque ele tinha a família dele, a esposa dele, aquela coisa toda. E aí eles se despediram e a nave foi embora. Só que ele falou que... ele disse que os seres disseram para ele que estavam lá no dia 16, ou seja, no dia anterior, mas que eles não apareceram porque ele estava com 2 pessoas. E eles falaram para ele: não, nosso assunto era com você, não é com mais ninguém, é só com você. E aí, por isso que eles não apareceram no dia 16. Eles falaram que estavam lá, mas não apareceram no dia 16. E aí ele se despediu, e aí, na minha opinião, a coisa que validou toda a informação que ele passou para a gente foi justamente nessa hora que ele falou que um fato extraordinário é que quando a nave foi embora, a nave foi tocando uma música. Ele falou que dava para ouvir em todo o ambiente uma música. E ele falou que nunca ouviu uma música tão linda e tão triste na vida dele. E que a música tocava e ele chorando e a música tocando e a nave indo embora. Ele falou que se sentiu como se fosse realmente uma despedida. E isso, na hora que ele estava conversando com a gente, ele contando essa parte, ele se emocionou de tal maneira que dava para sentir toda a força da verdade ali e da reação emocional que ele teve. E, inclusive, o Júlio, que estava comigo, também se emocionou, chorou também. A esposa dele, que estava, também chorou. E o único que não chorou, eu me emocionei também, mas não cheguei a chorar. Achei muito bonito tudo aquilo. E o único que ficou assistindo ali, e todos as outras 3 pessoas chorando na minha frente, fui eu. Mas aquilo, para mim, me trouxe um sentimento de validação de toda aquela história pela reação emocional do seu Arlindo. Então foi muito bonito ouvir essa particularidade que ele não tinha contado antes ainda na imprensa, por razões óbvias, né? Meu, que cena de filme essa despedida, né? Maravilhoso. Acho que se eu tivesse aí na entrevista ia ser mais um para chorar. E Arthur, o que te deixou mais intrigado e impressionado nessa história toda? E por que você acha que ela é de fato verídica? Considero essa história totalmente verídica, totalmente legítima, principalmente pelo conjunto, por todo o contexto dos indícios, né? É dito que a ufologia não existe prova, né? Mas o que a gente pode dizer é que por todos os indícios que formam um conjunto de informações que validam a história do seu Arlindo, nós podemos até afirmar que esse conjunto de indícios se constitui em prova, sim.
entendeu? Que são, primeiro, as marcas da sapata com características bem peculiares. O tipo de sapata que foi mostrado era um quadrado com 5 furos como é que se diz? Homogêneos, né? E na época o Birajara fez a uma medição daqueles furos naquela proporção de profundidade, que peso eles teriam suportado ali. Então, dividindo nas 3 sapatas, calculou-se que aqueles furos foram provenientes do assentamento de um peso na média de 2,5 toneladas, mais ou menos. Ou seja, um objeto deveria pesar um pouco mais de que 3 veículos ou um pouco menos de que 3 carros, se você levar em conta que um carro pesa mais ou menos 1 tonelada, né? Os carros maiores, pelo menos. Esses menores, acredito que não. Então, quer dizer, tem essa questão da sapata, tem as caracteres no embornal, tem a máquina fotográfica totalmente calcinada de dentro para fora, né, com características que foi submetida a uma emanação eletromagnética. Tem as fotografias, que apesar de não terem sido mostradas na sua totalidade, elas também compõem esse conjunto de indícios, e tem inequivocamente o testemunho do senhor Arlindo, que é fantástico. Traz uma seriedade e traz uma legitimidade para o caso sem precedentes. Principalmente no meu caso, que estive num caso, numa situação um pouco mais íntima com o seu Arlindo, e pude testemunhar a emoção que ele tem em relação a tudo que aconteceu. Emoção essa que ele não mostrou no depoimento dele junto à imprensa. Então, quer dizer, nós tivemos uma oportunidade ímpar. Agradeço sinceramente ao senhor Arlindo por ter nos dado esse depoimento. Então, quer dizer, é um dos casos clássicos mais importantes e mais bem fundamentados da ufologia brasileira, sem dúvida. Sem dúvida. Não, de fato é um caso maravilhoso, assim, né? Que coisa linda. E Arthur, com a sua autorização, no final de nosso podcast, vamos colocar a parte 1 dessa entrevista que você fez na casa do Sr. Arlindo, tá bom? E olha, sem palavras aí, muito obrigado pela aula. Mais uma vez, você tá participando aí. Que bom que a gente tem essa parceria. Eu me sinto honrado. E te mando um abração, Arthur. Valeu! Com toda certeza, Guto está mais do que autorizado a mostrar a nossa entrevista com o senhor Arlindo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente falar com mais profundidade de um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Um grande abraço, muito obrigado a todos, uma boa noite. Poxa, Arthur, obrigado você mesmo, cara. E é isso aí, com a autorização do Arthur, então você vai ouvir agora a entrevista, parte 1, tá? Na casa do senhor Arlindo. Foi 16 de maio, né? 16 de maio de 79. Aí eu fui pra lá, arrumei um companheiro, um irmão dela e um outro rapaz. O senhor tava caçando, né? Eu tava caçando. Nessa época não era proibido caçar, nem nada, então eu gostava de ir na serra, mas divertir. Como é que chama essa serra? Jacu, essas coisas. Divertir à toa, então para passar tempo. Eu pegando lá na serra, lá no Alega, ali em cima, já chama Pedra do Alega. Aí eu falei pros colegas, você entra aqui, eu vou entrar no meio e vou sair lá naquele campo. Que horas era isso? Umas 10h30, 10h30 do dia. Ah, foi de dia. Foi de dia, de manhã. Do dia. Se fosse de noite, a gente não confirmava nada de noite, mas foi de dia. Aí eu entrei no mato, fui embora, saí no campo. Saí no campo. Quando eu saí no campo, eu vi que desceu uma espécie de um relâmpago, um raio, desceu assim pra lá.
um relâmpago desceu atrás do espigão do campo. E eu pensei comigo, não está formando chuva, não está chovendo, não está nuviado, a nuvem é muito pouquinha. Aí deu na cabeça de ir lá ver. Aí eu fui no campo do tipo, quando eu cheguei embaixo assim, aí eu avistei na baixada, um pigão assim, eu avistei lá na baixada um negócio dessa altura, de forma de cruz. Tinha uma bola assim em cima, dava no chão, acendendo vermelho e branco. Vermelho e branco, apagando e acendendo, apagando e acendendo. Fiquei admirado com aquilo. Aí eu tinha levado uma Kodak, a Kodak é minha faca, não prestava. Eu levei a Kodak, já estava com o filme. Aí eu peguei, levei para ele fotografar, fotografei ela. Acabei de fotografar. O senhor tirou uma foto só? Tirei uma foto, uma só. Estava longe. Aí tirei uma foto. Aí atravessei assim, aí veio outro assim, veio descendo, bateu no chão. Eu vi que tinha uma ponta feita uma espada. Igualzinho uma piorrinha, uma hélice assim em cima. Estava girando um pouquinho, ficou ligeiro, bateu no chão. Ficou. Eu tornei virar o filme, tornei fotografar essa hora. Tornei fotografar. E de repente, aquele barulho, como coisa que um foguete saiu. Aquele barulhão assim, formou uma bucha de fumaça branca. Aquela tochada assim no chão, ficou paradinha. Não saiu não. Eu fiquei impressionante com aquilo, tornei fotografar. Mas os outros dois estavam lá também. Os outros dois não estavam. Talvez os outros dois nós marquemos o lugar para encontrar. Mas do outro lado eu não vi, porque eu vi só a frente. E tinha um negocinho de feito a espada, pontudinho em cima dele. Pontudo assim pra cima. Mas branco que uma neve. Branquinho. Dá uma distância de um... Nós medimos lá no negócio. Nessa hora o senhor já tinha tirado umas 3 fotos já? Já tinha tirado de 3. Aí quando eu fui para tirar essa, aí parei. Parei, aquele aparelho desceu, aí eu virei. Quando eu virei a foto que eu fui para localizar, ele jogou um raio de mim, um relâmpago. Chegou eu na hora. Não cheguei mais nada. Mas não vi mais nada. Aí ardeu o olho. Aí não lembra de mais nada? Oi? Não, o senhor não lembrava de mais nada? Não, eu lembrava, mas não vi. Não a via. minha vista não chegava. Aí eu cocei. Aí a vista voltou. Estava enxergando, aí quando eu vi 2 homens. 2 homens baixinhos, vestidos de macacão, tudo. E uma lente aqui, e um capacete. E um caninho nas costas. Pegava num tamborzinho, fazia a volta, colocado no ar da cabeça, de lá em cima. Pegava naquele tamborzinho, fazia a volta, colocado na cabeça. Aí veio e me pegou. Me pegou essa hora, eu falei, larga de mim. Ele não largar não. Eu fui esquisito, um de um lado, outro do outro. Eu estava armado, estava com espingarda e revólver. Não lembrei da hora, nada. Eu fiquei meio esquisito essa hora, aí eu falei, larga de mim. Puxei a mão não saiu não. Pegou um em cada braço. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, me larga. Aí falou, em Deus nós todos irmãos, nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação. Que bacana isso. Ele falou pra mim essa hora, eu ouvi a voz dele que falou comigo. Aí levou eu. Levou quando cheguei perto do aparelho, tinha uma escada de 4 degraus, de baixo e cima. Uma escadinha da largura do aparelho. Aí ele pôs na frente, pegou na minha mão, eu subi. Quando eu subi, que entrei dentro do aparelho, acabou o mundo pra mim. Não lembro de mais nada? Nada aqui na terra, não lembrei de mais nada, esqueci de tudo. Eu estava com um sentido, parece que estava no outro mundo. Faz uma base para uma pessoa, se morrer, o espírito sai e vai estar no outro mundo. E aqui acaba tudo, esqueceu tudo. Mas o senhor lembra como era dentro da nave? O senhor lembra? Lembro tudo certinho. Aí, quando eu entrei dentro assim, acabou. Aí tinha mais 2 homens. São 3, 4, 6, 5 homens e uma mulher.
tinha mais 3 lá, tava lá sentado numa poltrona, batendo umas coisas, batendo uma máquina, uma coisada, tinha alavanca, aquela lâmpada assim por roda, acendendo em vermelho, branco, amarelo, nada de cor em roda, é igualzinho um buchão de gás. Esses que estavam dentro da nave, eles eram baixinhos também ou eles eram do nosso tamanho? Mesmo jeitinho, tava com o mesmo vestiário. Mas deu para o senhor perceber que tinha uma mulher. Aí a mulher foi assim. Aí chegaram lá, eles resmungaram com o outro, mas eu não entendia nada. Um barulho um com o outro, falavam com o outro, mas eu não entendia o que eles falavam. Entre eles não. Entre eles não. Aí perguntou para mim se não foi visto, se eu não dava notícia, se foi visto uma zurca em a bordo da terra. Uma o quê? Zurca. Zurca? Ela falou zurca, em a bordo da terra. Eles precisavam de achar esse aparelho o mais breve se pudesse. Ele estava na terra. Se entrasse em contato com a chuva, a região ia sofrer uma forte neve. Eu falei que não sabia. Não sabia nada. Aí saiu uma mulher de um corredor e veio. Uma mulher loira, cabelinho repartido assim. Eu vi o rosto dela, mas tudo fechadinho. Luva na mão. Mas era baixa também, não era? Baixa. Baixa, mas eu vi o rosto dela, cabelo loiro, assim, fechado. Um negocinho no ouvido, assim, furadinho. Dos 2 lados, furadinho. Passou uma mulher na minha frente, assim. Aí um deles pôs a mão nas minhas costas e levou eu num corredor, saímos no outro cômodo. Um cômodo do tamanho de um banheiro, por aí. Aí tinha ela pegou uma varinha, uma pelotinha na ponta, um negocinho na ponta da varinha, não sei que vara, que é. Aí apertou um botão lá, aperta aqui, tinha 2 lentes, uma de um lado e a outra do outro, uma lente assim, ó. Parece que era um vidro, 2 lados, um do lado e do outro, tinha botão, do tamanho de uma geladeira por aí. Aí apertou lá, acendeu um negócio lá, aí acendeu aquela tela. Acendeu aquela tela, apareceu umas coisas lá, apareceu o sol. Eu vi que era sol, apareceu o sol, ela falou que era sol, a lua, apareceu o globo nosso, ela falou que era o globo nosso onde nós estávamos. Aí apareceu de um lado uma mancha. Aí ele falou que lá que é onde eles estão. Era uma mancha. Lá naquele lugar que a hora que ela mostrou que fez a entrevista de tudo para mim do globo nosso, onde eles estão, o sol e a lua. Aí voltemos pela sala. Naquela região onde é que nós estávamos, naquele lugar. Aí ele pôs a mão na costa, minha, com a mão, e falou, nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas de acordo com a rotação da Terra. De acordo com a rotação da Terra tiver, nós não vemos, nós não passa. Tem uma linha que impede a transmissão. Tem uma linha vertical no universo que impede, eles não passam, tem a hora certa. Eles vêm e voltam com poucas horas. Nessa hora, o senhor estava se sentindo tranquilo? O senhor estava tranquilo? Não estava nada. Não? Não. Estava nervoso ainda? Estava. Eu não lembrei de nada, mas eu estava com sentido fora da Terra, sentido lá. O senhor estava lá naquele momento, não lembrava de nada aqui, né? Mas daqui eu não sabia de nada mais. Mas mesmo assim o senhor não estava se sentindo calmo ainda? Não. Aí eu olhei para baixo assim, ó, aí eu já vi a terra lá embaixo, o campo. Já vi a terra. Aí eu fui para descer assim, aí ele falou, desce e segue a vista, que eu parei e te condeno a visão. Aí falaram umas coisas para mim ali, uma coisa daqui, outra coisa dali. Aí eu desci, aí fiquei, quando eu vi a terra já fiquei apavorado para descer. Para descer, já tinha a escada, a mesma embaixo escada? Na terra. Aí eu desci, 4 degraus, quando eu subi, quando eu pus o pé na terra, meu sentido voltou. Meu sentido voltou, aí eu lembrei daqui.
Aí eu vi que eu tava, mas lá no aparelho eu não sabia de nada. Aí eu pus o pé na terra, meu sentido voltou na hora. Mas aí eu não pude correr, não pude falar, não pude ficar nada. Eu tava levinho. Tava pesando um saco de palha. Mas o senhor foi andando devagar? Levinho. Eu dava aquele passo, eu tava no ar. Leve, né? Passa, tá no ar, levinho. Levinho de tudo. Aí tinha um espigão. Aí eu fui indo, fui espigão. Quando eu virei o espigão que encobriu, aí parece que soltou eu. Soltou, eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado, me deu dor de cabeça, aí deu o olho, me deu um vômito. Nossa, mas aí eu corri. O senhor viu ele ir embora? Não vi. Quando virou o espigão, eu não olhei para trás. Não Quando olhou eu pra desce, segue a vista, que o aparelho te condena a visão, né? Se o senhor olhasse para o aparelho... Aí quando eu virei o espigão, o negócio largou de mim, mas eu não olhei para trás para ver para onde eles foram. Não olhei. E o senhor ouviu um barulho mesmo que o senhor não viu? Eu não vi nada. Nada? Nada. Aí meu corpo ficou movimentando, aí eu corri, cheguei cá no outro lado, aí eu gritei os companheiros meus, 2 companheiros já estavam esperando lá embaixo. Demorou uns 20 minutos, quase meia hora para eles virem. E eles não viram nada? Eu estava largado no chão. Aí me deu uma sede, uma coisa que eu mandei buscar água, quanto mais bebia água, mais queria. Só vendo uma coisa que sede me deu. Eles comentaram com o senhor se eles viram alguma coisa? Aí eu contei o que foi, falaram o que foi, o que aconteceu, tá? Aí eu contei o caso com eles. Mas eles não viram nada? Não, eles não viram nada. E é isso aí. Se você quer ver o vídeo da saída do Arthur até a casa do Sr. Arlindo, é só entrar no canal dele do YouTube, tá? Ufólogo Arthur Sérgio Neto. E aí, o que vocês acharam do caso do Sr. Arlindo? Incrível, né? Semana que vem tem mais, meu amiguinho, minha amiguinha. Muito obrigado pela companhia. Se cuide, fique em casa. Até a próxima semana e olhe sempre para o céu.